Bom, não sei muito bem como é que eu vou começar esse vídeo, também não sei o que eu vou falar nesse vídeo, mas eu tô fazendo esse vídeo para abrir esse canal aqui no YouTube, né? A princípio vai ser um canal para meu estudo, vai ser uma espécie de blog, de vlog, né? Com vídeo, de vlog aberto, né? É onde eu quero registrar toda a minha evolução como oraculista, né? Para quem tá vindo aí dos meus perfis do Facebook ou do Instagram, sabe que eu iniciei os estudos no tarô e oráculos, né? Recebi aí o chamado e resolvi atender. E aí então eu abri esse canal no YouTube para poder exercitar as minhas leituras, né? E para poder ajudar aí as pessoas que buscam por orientação, buscam por mensagens do universo, enfim, N denominações, vocês denominem como vocês quiserem, né? E isso faz parte do meu despertar espiritual, né? Na verdade, eu já venho nesse processo desde 2011, para vocês verem que o processo de despertar espiritual, ele nunca é brando, leve, feliz. Ele vem sempre cheio de complicações, ele vem envolvendo aí um monte de coisas na nossa vida que a gente passa a perceber que não fazem mais sentido com o que a gente quer, né, com o que a gente busca. Então isso pode envolver uma série de coisas, pode envolver desde trabalho, né, até atividades que a gente mais gosta de fazer e de repente até pessoas, né, deixando de fazer parte aí dos nossos ciclos de convivência e inclusive familiares, tá, gente? Não aconteceu comigo ainda, mas não tô livre de que isso aconteça. E qual o motivo desse vídeo? Para quem depois vai chegar no canal e não me conhece, né, não sabe quem eu sou, eu quero deixar esse vídeo registrado para que seja uma abertura do canal, né? Sobre quem é a Gisele Vergna, tá? Me chamo Gisele Vergna de Lima, tá? Eu venho aí de trabalhos de canto, de trabalhos musicais, né? Quem já me conhece sabe aí, me conhece dos palcos, da vida, dos bares, enfim. Sou cantora, tô com a voz meio rouquinha, porque, né? Fim de semana teve show. E aí eu queria deixar registrado quem eu sou. Agora não é mais o início, né? Eu tô dando continuidade às atividades que eu tô fazendo, é, juntando aí com os meus trabalhos, meu desenvolvimento espiritual, o trabalho como oraculista. Então eu já venho de um processo, né? Esse vídeo eu quero deixar aqui como abertura mesmo para, de repente, quem sentir curiosidade, mas de da onde saiu a Gisele Vergna, taróloga, né? Da onde saiu a Gisele Vergna, taróloga? Enfim, sobre o despertar espiritual, muita gente mistifica, né? Ai, nossa, aí vão acontecer coisas fantásticas, mirabolantes, vai começar a ver espírito, vulto. Não é bem assim, né? O despertar espiritual, ele acontece primeiro aqui, na consciência, né? A gente vai mudando de energia, a gente vai mudando de pensamento, a gente vai mudando a forma como a gente vê o mundo e as coisas normais, assim, de convivência. Então, né? Grupo de amizades no trabalho. De repente, a gente percebe que a gente estava estudando uma coisa aí para seguir uma carreira e não era bem aquilo, e, né? Não é uma coisa que vai te trazer uma satisfação pessoal, enfim. Acho que tem muita gente que vai se conectar com esse vídeo que vai entender do que eu tô falando, né? E aí sobre esse despertamento, começou comigo em 2011. Eu já sempre fui uma criança um pouco diferente, né? Eu gostava muito de brincar sozinha, muitas vezes eu ficava isolada, não assim, não de uma maneira negativa, de uma maneira triste, mas eu gostava, sempre gostei de ficar sozinha, né? Quem é mais próximo de mim aí sabe mais ou menos como que é o meu comportamento. E aí eu sempre gostei de ficar sozinha, de brincar sozinha, de inventar as minhas histórias. Não me lembro se eu tive amigo imaginário. Isso eu não vou lembrar para falar para vocês, mas
pelo que eu me lembro, assim, eu gostava, eu interagia com as outras crianças na escola, os amiguinhos, né, da onde eu morava, os meus vizinhos, mas eu gostava muito de brincar sozinha, de ficar sozinha. E isso eu trouxe ao longo da minha vida, né? Então, assim, eu já sempre fui uma pessoa meio diferentona, né, no comportamento. Sempre fui extrovertida, sempre fui falante, sempre fui, né, sem vergonha no jeito de falar, sempre fui, como dizia minha avó, minha querida avó Ana, eu sempre fui espivitada. Ela me chamava de espivitada. É uma negrinha espivitada. E aí em 2011, enfim, né, várias coisas, relacionamento, escola, né, o que fazer, o que não fazer, o que eu vou estudar, o que eu vou seguir, que carreira eu vou seguir. Eu nunca consegui me definir, né? Ai, vou estudar psicologia, vou estudar. Eu tinha vontade de estudar psicologia, eu tinha vontade de estudar letras, eu tinha vontade de estudar filosofia, eu tinha vontade de estudar biologia e no fim eu não fiz faculdade alguma, tá? Só para vocês saberem. Nunca consegui me decidir. E assim, gente, não fiz. Num primeiro momento é porque eu não tinha condições, mas no segundo momento é porque eu nunca me decidi mesmo. Então eu nunca. Eu não fiz porque eu não quis, né? Quando eu passei a entrar aí no mercado de trabalho, passei a trabalhar e aos poucos conquistando a minha independência, eu acabei não fazendo faculdade porque eu não queria, né? Eu não queria, tipo, começar a estudar uma coisa e descobrir no meio do curso que não era aquilo. Aí começar outro curso e descobrir de novo no meio do curso que não era aquilo. Então, nisso, se passaram aí 40 e poucos anos. Hoje, na verdade, eu tô fazendo 43 anos, né? Acabei de nascer, não sei que hora que eu vou publicar esse vídeo, mas eu nasci no dia 8 de agosto de 1979, às 16h45. Então, eu já estou nascida essa hora. E aí, enfim, em 2011, eu perdi um amigo muito querido. E foi um amigo que, assim, a nossa amizade era relativamente curta. Porque eu conheci essa pessoa em 2006, quando eu formei a minha primeira banda. Ele era o baixista da minha banda, né? A banda Vergna, que saudade. Foi quando eu comecei a cantar mesmo profissionalmente com banda, na noite, nos bares. Desculpa. E aí a gente, nossa, logo de cara a gente, assim, se identificou, mas a gente, na verdade, a gente brigava muito, né? A gente brigava assim, a gente discutia muito, a gente quase não concordava em nada. Quando a gente começava a falar sobre música, que música pôr no repertório, enfim, a gente não concordava com quase nada, mas assim, era tudo sempre tão intenso. E aí depois tudo virava motivo pra rir, né? Tudo virava piada depois, né? E aí, infelizmente, em 2010 a banda acabou, né? A gente decidiu, na época, dar um tempo e se separar e cada um cuidar da sua vida, do seu, né? Enfim. Eu acabei entrando em um outro projeto, que é o projeto que eu estou até hoje, né? Vem aí, no início era a Banda Rama, depois virou Brinquedo Torto, que é a que vocês conhecem hoje. E aí a gente trabalha atualmente com as duas, Brinquedo Torto e a Hit Rock Divas. Enfim, isso é um papo para uma outra hora. E aí em 2011, infelizmente, esse meu amigo, ele veio falecer. E isso causou um baque muito grande em mim. A princípio eu não entendi o que aconteceu e o porquê eu fiquei tão abalada com essa partida. Porque, né, a nossa amizade era curta, né, durou ali de 2006 a 2010, que foi desde quando a gente montou a banda Vergna até, né, e assim, isso me feriu muito de uma maneira que eu não conseguia entender o porquê eu fiquei tão ferida com a partida dele, né. Eu sofri muito, eu sentia muita saudade, eu me culpava por algumas coisas, do tipo, né? Será que eu fui presente o suficiente? Será que eu dei tudo o que eu podia dar nessa amizade, nesse trabalho, nessa banda? Então eu fiquei, sabe, né, remoendo várias coisas, né? E pensando ali no que eu podia ter deixado de fazer como amiga, né? Como, né? De corpo presente ali. De repente, estar mais junto, conversar mais. Porque a partida dele estava envolta
em várias coisas, né? Quem conhece a história aí sabe que estava envolvida com né, uso de drogas, uma certa depressão. Enfim, não vou entrar nesses méritos porque eu não posso falar dele, porque ele não tá aqui, né? Mas enfim. E aí, logo após a partida dele, eu comecei a sentir algumas coisas físicas, assim, sabe? Muito estranhas, que eu nunca. Eu já tinha até sentido algumas coisas, mas assim, era muito raro. Assim, não consigo nem falar sobre período, né? Sobre de quanto em quanto tempo. E aí, ele faleceu em abril, né? Se eu me lembro. Se eu não tô com a memória meio zoada. E aí, assim, lá pra abril, maio, junho, eu comecei a sentir algumas coisas que eu achava que era algum mal físico, né? Eu sou tabagista ainda, infelizmente eu sou fumante. E aí naquela época eu comecei a falar, meu Deus, será que é porque eu fumo? Putz, né? Devo estar com algum mal no coração. Né? Enfim, eram sintomas, gente, que parecia que eu tava tendo ou um infarto ou um derrame, né? O coração acelerava, me dava falta de ar, me dava tontura, me dava, sabe? E me dava um desespero e eu achava que eu ia morrer. E aí isso aconteceu uma, aconteceu duas. Na terceira eu corri pro pronto-socorro, né? Na terceira eu tinha certeza que eu ia morrer, eu corri pro pronto-socorro. Pedi para um vizinho me socorrer. Eu falei, olha, não precisa ficar lá comigo, só me deixa lá, porque, ai, porque... Cheguei lá, enfim, passei por exames, fiz eletrocardiograma, e nananana. Aí o médico falou, olha, seu exame tá normal, seu cardiograma tá normal, você não tem nada, mas você pode ter tido uma crise de ansiedade. Até então eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Crise de ansiedade. Então eu saí de lá meio, né? Me medicaram com um calmante. Eu saí de lá de boa, vim pra casa andando até, do hospital, aqui no bairro Cidade Tiradentes, dá pra eu vir tranquilamente a pé do hospital até em casa. E aí, beleza. Aí passou alguns dias, aconteceu de novo, né? E eram coisas que começavam de uma maneira estranha, porque eu sentia um quentinho, um calorzinho na nuca. Logo em seguida me dava uma tontura estranha. E aí já começava, né? O coração acelerar. Aí logo em seguida vinha a falta. Só que assim, gente, não era uma falta de ar. Do tipo, não tô conseguindo respirar. Era uma sensação, sabe? Uma sensação de que aqui tava fechando, tava apertado, mas o coração acelerava real, a pressão arterial subia real, só que era tudo muito oscilante, sabe? Eu medi agora, a pressão tava, chegou a bater 22/15. Que loucura! Isso é pressão de quem tá infartando, ou de quem tá tendo um derrame, né? Quem mexe aí com saúde pode atestar o que eu tô falando. Aí, assim, 2 minutos depois eu medi 12/8. Então, assim, minha vida virou de cabeça para baixo, assim, mentalmente. Porque aí, né, fui de novo no pronto-socorro. Nesse dia eu parei um vizinho na rua, né? Eu pensei, falei, não, vou manter a calma, vou me trocar, pegar meus documentos e vou até o hospital só pra conferir, ver se tá tudo bem. Quando eu cheguei na metade aqui da minha rua, eu comecei a me entortar, assim, sabe? Eu travei no meio da rua. Aí fui pro meio da rua e falei, nossa, tô tendo um derrame, vou morrer, vou parar alguém na rua pra me socorrer. Parei, por sorte, era um vizinho. Ele me colocou dentro do carro, falei, ó, não precisa ficar comigo, só me deixa no hospital pra me socorrer. Foi a mesma coisa, gente. Cheguei lá, me passaram na frente, porque, nossa, eu tava num estado deplorável. Me passaram na frente, me atenderam, fizeram o examinho, Foi a mesma coisa. Aí o médico falou, olha, você pode estar passando por uma crise de ansiedade, de novo, e você pode estar iniciando um processo aí de síndrome do pânico, que era uma outra coisa que eu só tinha ouvido falar assim de longe, não sabia do que se tratava, em 2011. E aí fui medicada de novo, né? Fiquei de boa, me acalmei e fiz a mesma coisa. Saí de lá e vim para casa a pé, pensando, refletindo, que diacho era aquilo, né? E eu falei, não, eu não aceito esse diagnóstico de síndrome do pânico. Eu nunca tive problema, isso eu pensando comigo, né?
Eu nunca tive problema, assim, interno. Nunca tive problema emocional, né? De resolver problemas emocionais que, sei lá, que de repente desencadeassem nesse tipo de diagnóstico. E eu não aceitei mesmo esse diagnóstico. Que não era um diagnóstico, né, gente? O médico estava ali dando uma dica para eu procurar por esse atendimento. Só que eu não aceitei. Eu não aceitei aquele, sabe? Essa dica. Eu falei, não vou. Não é possível. Eu vou controlar, eu vou me controlar. E aí, mas isso continuou. Só que assim, eu fui percebendo que eu conseguia me acalmar e me controlar. E controlar esses sintomas, né? Demorou um pouco até eu não sei explicar pra vocês como é que eu fiz isso, sabe? Mas eu não procurei psicólogo, não procurei psiquiatra, não procurei nada disso. Foi quando me ocorreu, isso não é físico mesmo, isso não é mental, eu sinto que isso é espiritual. E eu ficava conversando comigo mesmo. Tá, espiritual, mas espiritual por quê? Né? Não tenho problema com ninguém, será que alguém fez alguma coisa pra mim, algum trabalho, enfim. Né? A gente pensa em tudo, a gente considera tudo, a gente, né? Todas as coisas que a gente conhece, a gente acaba considerando ali de procurar um motivo, né? E aí isso vinha na minha cabeça toda hora, não é físico, é espiritual, não é físico, é espiritual. É espiritual. Aí me lembrei da minha tia Odaísa, que é umbandista, né? E conversei com a minha tia Sônia. Falei, tia, será que você pode me levar na Odaísa? Porque eu queria tirar uma dúvida com ela. Eu venho sentindo umas coisas que eu já passei mal e fui pro hospital, pro médico, achando que tava morrendo. E assim, saí de lá do hospital 2 vezes com o diagnóstico de que não era nada físico, né? Fiz os exames ali que tinha que fazer e não constou que era um infarto, que era um derrame, ou seja lá o que for, desse tipo. E eu tô sentindo que é algum problema espiritual. E eu acho que a tia Odaísa pode me ajudar, né? Sentir, não sei. Essa foi a sugestão que veio na minha mente. E aí, de fato, eu fui pra minha tia, ela me levou até a minha tia Odaísa, e era espiritual mesmo. Vou tentar resumir porque a história é muito comprida, senão vocês vão ficar de saco cheio de ver esse vídeo. Enfim, chegamos na minha tia, ela, né, fez as orações, pediu que eu soltasse os cabelos, né? E na época eu usava o cabelo bem presinho e um monte de tic-taczinho, eu não gostava do meu cabelo solto de jeito nenhum. E aí ela falou assim: solta os cabelos, né? E faz uma oração pro universo, pede que essa questão que tá aí na sua cabeça seja esclarecida para você, do que se trata isso, né? Pede um esclarecimento. Fala, conversa com o universo, conversa com, se você acreditar, conversa com seus anjos e explica que isso tá te causando medo, que isso tá te causando perturbação mental, né? E pede uma resposta. Enfim, eu sei que aí a coisa mudou. Eu não consigo contar o que aconteceu porque foi muito rápido, né? O meu amigo estava encostado em mim. Foi aí que eu descobri a mediunidade. Minha mediunidade estava abrindo e eu não sabia, não tinha a menor, eu não tinha a menor noção sobre isso. Eu tinha, assim, uma vaga noção do que era a Umbanda, do que era o Candomblé, mas eu fui criada por família evangélica, então, assim, pra mim tudo isso era, nossa, do mal, né? Então, meu primeiro contato com a minha mediunidade foi essa. Eu já tinha tido outros contatos bem antes, anterior, mas como eu não sabia o que era e foram coisas muito curtas, que demoraram depois muito tempo para acontecer de novo, então eu não liguei uma coisa a outra. Só que aí eu estava, nessa época, em 2011, um canal aberto, digamos assim. Eu tava uma parabólica aberta. E o meu amigo, quando ele partiu numa situação espiritual não muito boa. Ele não entendeu, né, o que aconteceu, ele, de certa forma, se revoltou um pouco
E como eu e a mãe dele estávamos sofrendo muito, estávamos apegadas a coisas, a acontecimentos, e a gente chorava, enfim. Então, assim, ele precisou de ajuda para sair daqui, né? Isso é para quem acredita, tá, gente? Se você não acredita, já peço para você sair desse vídeo. E esse vídeo não é para você. Então, assim, nesse dia que eu fui na minha tia Odaísa, eu descobri que ele estava me pedindo ajuda. Que ele não estava entendendo, que ele não sabia o que estava acontecendo. E que estava eu e a mãe dele sofrendo aqui e ele sofrendo do outro lado porque ele não estava entendendo nada. E os amigos também, né? Nosso círculo de amigos na época também, todo mundo sofreu muito, porque ele era uma pessoa muito querida. Ele era uma pessoa adorável, assim, sabe? Uma pessoa muito amável. E aí tava todo mundo, né, mexido, abatido. A partida dele, de certa forma, no nosso ciclo de amizades foi um divisor de águas, enfim. E aí eu tive contato com ele, né, onde ele pediu que eu parasse de chorar, que eu pedisse para a mãe dele parar de chorar, porque ele estava tentando achar o caminho dele, né? E não estava conseguindo, e a gente estava aqui perturbando ele, então o que ele fez? Ele veio me perturbar, porque eu estava ali com o canalzão aberto, né? E aí aí eu entrei de fato em contato com a Umbanda, com os orixás, com as entidades, com as falanges, com todo mundo, com a galera toda, né? Nessa época, o Celso, que foi meu babalorixá, abriu uma casa de Umbanda na garagem onde é a casa da minha tia Sônia, né? E aí eu passei a frequentar, porque daí o que foi me dito é que eu precisava cuidar, que eu era muito chucra. E era mesmo, né, gente? Eu não sabia, eu não conhecia nada. Então eu era muito chucra, eu não sabia lidar com nada disso, né? Eu não sabia o que que era, de onde vinha e como lidar, como controlar isso. Aí comecei a frequentar, né, o centro que abriu na casa da minha tia, e foi muito bom, foi muito gostoso. Eu tava realmente dentro, sabe? Bem, me sentindo bem, né? Só que aí eu entrei em conflito com a minha mãe, porque minha mãe, ela vem de uma criação evangélica, onde tudo isso não é coisa de Deus. Eu entendo, hoje eu entendo, né? Hoje eu compreendo, a gente vai aprendendo, né? Que cada um tem um caminho diferente, né? Existem múltiplos caminhos para se chegar até a Deus. E ele mesmo fala sobre isso. E Jesus fala sobre isso. E todos os outros deuses falam sobre isso. Sobre uma energia maior que comanda tudo isso aqui. Eu não vou falar de fé, não sei qual é a sua que você está assistindo, né? Você que está assistindo esse vídeo, não sei qual é a sua, também não me interessa, né? Eu tô falando aqui de uma maneira geral, o que aconteceu comigo. E porque eu vim parar aqui no YouTube agora fazendo vídeos de tarô, enfim, e N assuntos. Aí nessa época eu entrei em conflito com a minha mãe, porque ela não aceitava, né? Esse não era o caminho que ela queria pra mim, o caminho religioso, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre respeitei a minha mãe, eu nunca levantei a voz pra ela. Sempre que ela veio me dar uma bronca, eu estando errada ou não, eu abaixava a cabeça, eu ouvia. Às vezes eu retrucava assim, claro, não sou santa, quem sou eu? Longe de mim. Eu dava umas retrucadas sim com ela, mas eu sempre respeitei a hierarquia dela de mãe, né? Eu sempre respeitei essa posição acima de mim, que é a minha mãe. Porque ela é uma autoridade sobre mim, né? E só que aí eu acabei abandonando tudo, assim, sabe? Porque a gente passou por alguns transtornos. Aí minha mãe acabou, ela sentia algumas coisas também que eu acredito que seja a mediunidade dela também, mas ela não aceitou na época e não aceita até hoje, né, mãe? Não aceita até hoje, enfim. E aí só que assim, eu sempre para evitar conflitos, eu sempre acabei cedendo. Eu sempre fui essa pessoa que cede,
para evitar o conflito, para evitar a briga, para evitar um desentendimento maior, né? Eu sempre tive essa diplomacia, né? Mesmo às vezes deixando o meu de lado, né? Para favorecer o outro. Então eu abandonei tudo, quebrei tudo, joguei tudo fora, joguei, né? E parei de frequentar. E assim se seguiu, né? E claro, sempre sentindo falta de trabalhar a minha espiritualidade. Porque eu sou hoje uma espiritualista. Eu não acredito em religiões, né? Apesar de aprender várias coisas com várias, né? Eu não tenho esse preconceito. Mas eu não sigo nenhuma linha, nenhum dogma, eu não me prendo a nenhuma legenda, a nenhuma placa, porque eu acredito que todas têm coisas boas para a gente aprender, para a gente se melhorar como ser humano, mas a gente não precisa necessariamente se prender, porque eu acho que quando a gente se prende a um local, a uma coisa, a um dogma, a gente se limita, né? E a gente deixa de absorver outras coisas boas que estão disponíveis por aí por conta dessa prisão, desse um só lugar, né? É isso que eu acredito. Então, assim, se tiver aqui numa igreja evangélica, eu vou. Se tiver aqui numa católica, eu vou. Se tiver aqui na Umbanda, no Candomblé, no budismo, na onde for. No Hare Krishna, eu vou. Eu vou e eu vou absorver o que me for bom e ignorar o que não me parecer bacana. Tudo isso baseado na minha intuição, né? Enfim. E aí, depois disso, de abandonar tudo, passaram-se anos, aí eu né? Seguimos a vida, né? Eu já tava com a banda que eu tenho hoje. E essa é a parte complicada, porque provavelmente essa é a parte que eu vou expor pessoas, né? Porque eu não tenho como contar essa história sem expor ninguém. Me envolvi de uma forma errada com uma pessoa, né? Comecei errado, né? Esse já foi meu primeiro erro. E isso resultou numa separação. Nossa, como é que eu vou contar isso? Ai, gente. A gente erra, né? Eu fiz muitas escolhas erradas. É por isso que eu quero falar sobre isso. Por que que a gente faz escolhas erradas? Por falta de orientação. Quando a gente se sente perdida, a gente vai tomando escolhas para nossa vida que a gente não pensa nas consequências, né? A gente só fica naquela ideia do, tenho que viver o agora, viver o hoje, porque o amanhã pode não chegar. Não é bem assim, né? Não é, a gente sabe que não é bem assim. A gente tem sim que se concentrar no presente, viver o presente, mas com responsabilidade, né? Então, enfim, nessa época eu fiz muitas escolhas erradas, me apaixonei pela pessoa errada, achando que era a pessoa certa, e vim nessa pegada de criar expectativa, de idealizar uma coisa, e ao mesmo tempo que eu idealizava, a minha intuição dizia que isso não ia dar certo, né? É por isso que a gente vai falar bastante de intuição nesse canal, por isso que eu estou falando sobre a minha intuição. A minha intuição, desde a primeira coisa, desde a primeira escolha errada que eu fiz, a minha intuição já tinha me avisado. Vai dar merda. Mas aí, né, a gente se desvia do aviso e, não, vou curtir. Enfim, me apaixonei pela pessoa errada, fiz escolhas erradas, passei longos anos da minha vida esperando que as idealizações que eu fiz se concretizassem, e 12 anos depois, não, elas não se concretizaram. 12 não. É um pouco menos. Não vou datar tudo exatamente, não, porque as coisas foram sempre muito confusas. Então, eu, assim, não tenho datas, né? Mas é um tempão aí, né? E aí, até o ano passado, eu me deparar com uma informação de que a pessoa, ao mesmo tempo que estava envolvida comigo, estava envolvida com outra pessoa. E nenhuma das duas pessoas, uma sabia da outra, né? Vocês entenderam. Não vou explicar muito, não, enfim. Aí, eu já vinha de uma...
Ai, meu Deus. É difícil falar, gente, disso. Porque é um negócio que me machucou muito. Muito, muito mesmo. Eu já vinha numa pegada querendo encerrar, sabe, esse ciclo que não me trouxe bem nenhum. Apesar das coisas aí, materiais que a gente fez junto, que a gente alcançou junto, enfim. Mentalmente falando, sempre foi tudo muito confuso. Eu sempre me vi muito envolta de confusão, de dúvida, sabe, deitar à noite no meu travesseiro e ficar pensando, 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 pensando. Sabe essa perturbação de coisas que você não para de pensar? Um minuto sequer. Você fica tentando procurar ali explicação, resposta, e nada vem de lugar nenhum. E você continua perdida, pensando e remoendo, e sabe? E aí eu já vinha pensando em acabar com tudo isso, sabe? Sair da dúvida, abandonar a dúvida, né? Porque uma verdade, ela pode, num primeiro momento, machucar, mas ela te liberta. O que mata o ser humano é a dúvida, é viver na dúvida. E era assim que eu tava vivendo, né? Não vou falar da pessoa, de como é a pessoa, ou enfim, porque a minha intenção aqui não é essa. A minha intenção é falar sobre como eu fui cair no tarô, né? Como o tarô caiu nas minhas mãos, na verdade. Enfim, então aí, N coisas foram acontecendo, eu já senti essa necessidade de sair, de abandonar esse ciclo que eu já tinha mais do que certeza que isso não me traria nada de bom, de frutífero. Isso não me traria crescimento, é que no final das contas trouxe bastante crescimento, bastante conhecimento, né? Mas era uma coisa que era um relacionamento que não ia dar em lugar nenhum, né? Aí o ano passado, um mês mais ou menos, pouco mais de um mês antes do meu aniversário, a outra pessoa me mandou uma série de fotos, enfim, coisas que, né, incriminavam a outra pessoa. E aí a outra pessoa que está, eu não ia procurar ninguém para esclarecer, para perguntar o que quer que fosse, né? Mas acabou que a outra pessoa acabou me procurando porque deu uma rolo, enfim. Deu maior rolo e aí eu percebi que, bom, realmente então agora é a minha deixa, né? Mas aí antes disso, eu tenho uma professora, uma amigona, amiguíssima, que lê cartas também. E aí eu acabei procurando por ela, pedindo orientações, né? Pedi uma leitura de qual era o panorama para minha vida, pelo amor de Deus, né? Porque eu não sabia o que fazer, gente, sério. E aí as cartas realmente já tinham falado sobre o que veio a acontecer depois, né? Eu creio que devo ter feito essa leitura com ela uns 4 meses, 5 meses antes desse bololô todo, né? E as cartas disseram, praticamente num script de acontecimentos, o que viria adiante, né? Então, assim, só por cima me foi falado que, né, era uma pessoa que ocultava coisas. Eu não vou dizer mentia, porque também já ficou meio óbvio, né? Não preciso falar isso. Então, ocultava coisas que eu viria a saber. E que uma pessoa amiga iria me revelar o que realmente estava acontecendo, né? Não deu período, não deu tempo, né? Tipo assim, vai ser daqui tanto tempo. Apesar do tarô conseguir, né, te dar uma estimativa de tempo, para mim não foi dado porque, enfim, tinha um motivo, né? Depois a gente passa a entender essas coisas, né? E aí eu fiquei naquela energia, né? Do tipo, será? Nossa, mas quando será que, né? Quem será que é essa amiga que vai me revelar? Então eu pensei em 1001 pessoas, né? Que convive aqui com a gente, que é do nosso meio, que é do nosso círculo. E no final das contas não foi nenhuma das que eu tinha pensado. Né? Que foi realmente a própria moça, a outra moça envolvida, que veio me procurar e a gente trocou aí figurinha durante muitas horas sobre a pessoa, né? Onde a gente pôde realmente aí ligar um fato ao outro, enfim.
Então, o meu primeiro contato com o tarô foi eu buscando essa leitura, né? Eu buscando essa leitura, essa orientação para mim. E eu busquei outras vezes depois, né? Mas eu nunca, gente, nunca. Como é que eu posso dizer? Nunca me vi lendo cartas, né? Eu tinha, assim, há muitos anos atrás, eu sabia que tinha essa coisa de cartomancia, mas eu via isso tudo envolto em muita mística, né? Muito misticismo. Ai, bola de cristal. Tem gente que trabalha com bola de cristal. Hoje, quando a gente passa a conhecer a energia dos cristais, né? O poder dos incensos, o poder das velas, né? Que são os 4 elementos, gente, né? Que a gente tem, inclusive, no nosso corpo. Enfim. E aí eu nunca me vi lendo. Nunca me imaginei lendo. E pra mim era um negócio assim, tipo, impossível de aprender. Porque tinha que ter, sei lá, algum dom. Você tinha que nascer com algum dom místico. Sabe aquela coisa de misticismo mesmo? Então eu não imagino. Eu dou risada, gente, porque realmente eu olho para tudo isso aqui hoje e eu fico assim, cara, como? Por quê? Só que aí eu busquei informação em diversas vertentes, de diversas formas, e sim, né, as orientações chegaram até a mim, onde eu descobri que realmente eu tenho esse talento de, não sei se eu posso falar conselheira, porque aí eu passei a avaliar, assim, tudo que aconteceu na minha vida, no sentido de sempre tem alguém que vem me perguntar, que vem me pedir um conselho. Eu queria fazer isso, o que você acha? Pô, aconteceu aquilo, assado, sabe? Essa coisa da galera procurar. A galera me procurava pra desabafar, pra pedir conselho, pra perguntar o que eu achava, sabe? Esse tipo de coisa. E eu reparei que realmente isso sempre aconteceu comigo, né? Das pessoas virem me procurar pra, de certa forma, se aconselhar. E eu nunca entendi o porquê. Porque, gente, que nem, por exemplo, quando alguém vem me pedir um conselho sobre filhos. Ai, porque não sei o que aconteceu isso com meu filho. Ai, o que você acha? Gente, eu não sou mãe. Como que eu vou aconselhar uma mãe que já é mãe, né? Como que eu vou aconselhar uma pessoa que já é mãe se eu não tenho filhos? E mesmo assim a pessoa vem me procurar, pedindo essa orientação. Enfim, eu fui até uma loja. Como o tarô, eu vou pegar ele aqui já para vocês verem. Eu fui até uma loja de produtos esotéricos para comprar, né, meu kitzinho e meus paranauezinhos, meus itens mágicos. E aí, esse baralhinho tava bem na minha vista. Ai, desculpa, gente, eu coloquei a câmera em modo selfie. Depois, quando eu for publicar o vídeo, eu vou tentar virar aqui. Enfim, esse baralhinho estava bem próximo do caixa. Esse foi o baralho que a minha amiga usou para ler para mim, né, para fazer a leitura para mim. É um baralho cigano de Maria Padilha. E aí, aquele baralho me chamou atenção. E eu, como eu sou meio tantando as ideias, eu falei, vou comprar. Aí depois eu pensei, ai, cara, você é louca. Gisele, pelo amor de Deus, vai comprar isso aí pra quê? Pra deixar enfiado na gaveta, pra ficar vendo as figurinhas das cartas. E aí? Você não lê, você não sabe ler. Você vai comprar esse treco pra quê? E continuei, né, rodeando a loja. Continuei procurando as coisinhas que eu fui buscar. E eu tava em busca de uma ponta de cristal, justamente. Uma ponta de cristal, né? Que eu sabia que lá eles vendiam algumas pedras e alguns cristais. Então eu fui em busca desse cristal. E aí quando eu entrei na loja, a loja estava relativamente vazia. Tinha quase ninguém dentro da loja. Enquanto eu andava, caminhava pelos corredores, a loja foi enchendo de gente para comprar roupa, artigos, enfim, N coisas. Quando eu terminei de pegar as minhas coisinhas e fui pagar, tá lá o baralho de Maria Padilha de novo, na prateleirinha lá. Aí, como, né, tinha enchido a loja, tive que pegar a fila para pagar as coisas que eu tinha pegado, né, que eu ia comprar, que eu ia levar.
E tá lá o baralho me olhando. Aí eu peguei, devolvi, peguei, devolvi. Eu falei, quer saber, Dani? Se vou levar, não quero saber, vou levar, né? E aí trouxe todas as coisinhas que eu precisava. Trouxe a minha pontinha de cristal linda, maravilhosa. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui abrir o baralho, olha a carta, que é a primeira carta que abre o baralho. Essa foi a primeira coincidência. Eu não sei se vocês conseguem entender. Eu fui lá atrás de uma ponta de cristal. Quando eu abri o baralho, tinha a primeira carta, virtude e sabedoria. E é um cristal de quartzo. Tem uma galera que chama de cristal de rocha, né? Sei lá. E assim começou a minha história com o tarô, né? Comecei a folhear as cartas, comecei a ler o significado das cartas no livrinho, né? E aí todo dia eu ficava mexendo nele. Mas não sabia ler bolhufas. E aí deixei ele parado por um tempo. Deixei ele parado. Aí eu ia, às vezes eu mexia, abria, olhava as cartas, olhava o livrinho e pra mim não fazia sentido algum. Só que aí eu comecei a assistir muito vídeo dessas leituras aqui no YouTube de signos, né? E aí eu assistia leituras pro meu signo de Leão. Foi quando eu realmente comecei a quase que entender como é que funcionavam as leituras né, as leituras de tarô. Mas eu falava, meu Deus, mas eu vou demorar tipo um século para aprender a ler, porque eu via as tarólogas lendo e não fazia ideia de como, né? Aquela fluência, já abria aí, não, porque aqui, olha nessa carta. E eu falava, nossa, eu vou demorar um século para começar a ler, para aprender a ler. Né? Aí já comecei a buscar curso, enfim. E assistia muito essas leituras de signo, né? Só que aí a minha amiga que leu pra mim me desafiou. Então, já que você quer começar a ler, então começa por mim, testa comigo. E, cara, começou a rolar, assim, claro, de uma maneira muito superficial, porque eu também não entendi, eu não tinha estudado direitinho as cartas ainda, né? Mas começou a rolar, assim, sabe? De uma maneira que eu não compreendia de onde vinha. Daí que vem a intuição, né? Eu percebi que eu passei a trabalhar a minha intuição. Como eu já estava buscando a minha espiritualidade, então eu já estava seguindo por esse caminho de ouvir mais a minha intuição, né? Vou dar uma pausa aqui, peraí, gente. Tomara que eu não tenha perdido o fio da meada, né? Enfim. Então, gente, eu passei a ler, passei a me interessar mais. Aí passei a observar os decks que as tarólogas usavam e eu achava tudo muito lindo, as cartas muito lindas, né? E passei a me interessar cada vez mais. Aí eu fui entendendo que esse é um dos meus propósitos. A gente não vem só com um propósito de vida, tá, gente? Tipo, então eu vou largar tudo e vou viver só disso. Não é muito assim que funciona. Muitas vezes acaba acontecendo isso, mas não é tão assim, né? Eu realmente virei uma chave o ano passado, quando eu completei 42 anos e depois de tudo isso que tinha me acontecido lá, todas essas descobertas vindo à tona, né? Mas não é assim, né? Então, eu realmente comecei a entrar em contato com um dos meus propósitos de vida, né? Que é essa coisa do aconselhamento. O que é o tarô? Se não aconselhamento, direcionamento, orientação. Só que, né, é uma ferramenta mais completa do que eu aqui só falando. É uma ferramenta que, se você estuda ela e como ela funciona, você consegue enriquecer, né? Desculpa. Você consegue enriquecer uma informação, uma orientação, né? E foi onde eu comecei mesmo a entender que, sim, o tarô estava já no meu caminho, né? Eu só não sabia como. E aí, geralmente, esses despertamentos sempre vêm de uma grande decepção,
você sempre acaba acordando depois de um grande sofrimento, depois de uma grande perda, depois de, né? Raramente a gente consegue aprender pelo amor, né? Na maioria das vezes, a gente vai aprendendo, tropeçando, caindo, se machucando, doendo, né? Quando você sente dor, você se concentra ali, né? No que tá acontecendo. E aí é onde você acaba... como é que eu vou explicar? Inconscientemente se abrindo aos direcionamentos espirituais, né? Aos direcionamentos, às energias que estão aqui para nos ajudar, né? Não vou falar de anjo da guarda agora, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Enfim, é isso. Foi assim que eu entrei no tarô. Foi assim que eu me apaixonei pelo tarô, por essa ferramenta incrível de autoconhecimento. Primeiro, para me autoconhecer, porque a minha intenção, primeiro de tudo, era essa, né? Eu achei que eu ia comprar um baralho e abrir para mim e aprender tudo, saber tudo sobre mim. Mas não é também assim que funciona. Ai, gente, vou ter que dar pausa aqui de novo. É assim, como esse vídeo eu tô abordando ele de uma maneira mais geral, me desculpem se os assuntos ficarem dispersos. Já para tentar resumir, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu abri um perfil no Instagram para falar só desses assuntos, só sobre o tarô e, né, esses processos da espiritualidade, do despertar, contato com os nossos guias, com nossa missão de alma. Então, eu tava misturando isso muito com o meu perfil pessoal. E assim, eu percebi que tinham pessoas que tinham interesse nesse conteúdo, porém, tava tudo muito misturado com o meu perfil pessoal, né? Publicações minhas pessoais e publicações da banda, publicações musicais, do meu trabalho musical. Então, eu percebi que tava meio que causando uma dispersão. Quem me curte, me segue como cantora, como artista, tava meio que, tipo, não entendendo nada. E aí, quem queria seguir esse meu conteúdo tava tentando filtrar entre as minhas coisas pessoais e meus trabalhos de banda e as postagens que eu tava fazendo sobre o tarô. Então, eu decidi separar, colocar no Instagram, que é quem tiver entrando em contato com esse vídeo agora e não me conhece do Instagram, de lugar nenhum, @gistarô, tudo junto. Depois eu vou tentar colocar aqui, porque esse é o primeiro vídeo que eu vou... O primeiro vídeo desse tipo que eu vou subir no canal, que é um vídeo para estrear o canal. E aí eu decidi fazer o YouTube para vídeos mais compridos, mais completos, né? Porque no Instagram não dá pra gente fazer isso, né? E aí eu queria fazer tudo de maneira muito separada para deixar registrado. Então, eu queria primeiro, para inaugurar esse canal, que vocês soubessem quem eu sou e como eu vim parar nessa coisa toda de tarô, de oráculos, né? E até para mim também, para servir de material de estudo e observação da minha evolução no tarô, nesse caminho, né? Por isso que eu falei, é um diário em vídeo aberto aqui para vocês. Então, vocês podem ver que eu não me produzi muito, eu só, né, tomei meu banho, meu banho de aniversário. Não tem muita produção, não tem um fundo lindo, maravilhoso, não tem um cenário lindo, maravilhoso. Aqui depois eu vou mostrar pra vocês a minha mesa de leitura, meu cantinho sagrado. E eu tô olhando pra cá, mas a câmera tá aqui, né? Mas tudo bem. É que eu tô olhando a minha imagem ali, gente. Então me desculpem essa cara limpa, lavada, né? Não fiz maquiagem, não fiz nada. Né? Não fiz maquiagem nem nada, porque essa é a minha cara, essa sou eu, né? Isso é quem eu sou. Então eu decidi não fiz nada no cabelo, ó, o cabelo tá secando ainda. Tá molhado, quem tá acostumado a me ver aí toda arrumadinha, de caixinhos, cabelo enroladinho. Tá uma vassourinha aqui, porque eu lavei e deixei secar, né? E não fiz nenhuma produção, porque eu quero que vocês... Eu quero estrear o canal exatamente como eu sou. Como eu sou no dia a dia, como eu sou dentro da minha casa, como eu sou indo ao mercado, na padaria, né? Como eu sou de TPM. Não tô de TPM, mas essa aqui sou eu, tá? Essa é a minha cara, essas são as minhas rugas, as minhas olheiras. Essa sou eu de verdade, né? Fora da foto do Instagram, fora dos filtrinhos que a gente usa pra tirar as marquinhas de espinha. Até que
Até que agora eu tô uma adulta decente, gente. Porque até os 38, minha cara era cheia de espinha. Acho que alguma coisa se equilibrou aqui dentro que, né, não tô mais sendo acometida aí por acnes. De vez em quando sim, né? Naquele período nosso, sempre acontece. Não sei, gente, se vocês entenderam muito bem esse vídeo. Eu não escrevi eu não fiz um script das coisas que eu ia falar, porque eu queria que saísse tudo muito natural. Às vezes eu me perco nas palavras, eu volto, eu repito, mas eu queria mostrar quem eu sou em essência, de verdade, porque essa sou eu conversando com qualquer pessoa pessoalmente, né? É assim que eu falo, é assim que eu me expresso. Eu tento melhorar o meu vocabulário, né? Usando palavras mais propícias, porque quem me conhece aí na vida real sabe que às vezes eu tenho a boca suja. Eu falo umas besteiras bem grandes. Às vezes eu escrevo. Minha mãe ainda me dá bronca porque eu escrevo palavrão no Facebook. Esses dias ela me deu uma, porque eu escrevi um. Não vou falar, né? E essa sou eu. E essa é a finalidade desse canal. Servir primeiro para mim um diário de autoconhecimento e de registro da minha evolução nesse caminho que se apresentou para mim agora, que é totalmente novo, como oraculista. E que eu tô amando, que eu tô apaixonada e que tá ressoando muito com o que eu gosto de fazer. Porque, sim, em essência, eu gosto de ajudar as pessoas. Em essência, eu gosto de orientar, sabe, de dar uma palavra amiga, uma frase que, mesmo que seja uma frase de efeito, uma frase que ajude a levantar o ânimo de uma pessoa. Se eu conseguir levantar o ânimo de pelo menos uma pessoa, eu já me sinto assim. É uma satisfação que não tem como explicar. Quando você vê a pessoa melhorar, sabe? Sou perfeita? Não, óbvio que não. Cometo e provavelmente cometerei infinitos erros ainda, mas na busca de me melhorar como ser humano. E se eu posso ser essa ferramenta de orientação, de oferecer esse direcionamento para quem busca, para quem tá em, né? Eu falei até nos stories que eu fiz, para quem tá aí num desespero de não saber o que fazer, de precisar de uma orientação, que, né, eles me usem como essa ferramenta, né? Se eu consigo trabalhar com isso, por que não, né? Se eu posso oferecer essa orientação, isso é um presente que me foi dado, né? Então, por que não usá-lo da melhor forma? Então, essa é a intenção, é a essência desse canal que eu abri. Minha intenção não é se tornar uma youtuber, não é, adquirir fama com mensagens, com leituras. Não é, gente, eu juro pra vocês, tá? O que eu quero que aconteça nesse canal aqui é que ele sirva de repente, até material de estudo para outras pessoas que também estão passando pelo mesmo processo que eu, que já passaram, ou que porventura ainda vão passar, né? De pessoas que vão passar por esse canal e de repente vão receber uma mensagem que dê aquele, porra, então é isso, né? Que seja um start para alguém começar o seu despertar consciencial, para começar o seu despertar espiritual e para que essa pessoa que entra em contato com essa mensagem realmente inicie o seu caminho da alma, do coração, né? Se de repente, né, esse canal alcançar muitas pessoas, para mim vai ser lindo, vai ser maravilhoso, porque eu realmente quero que o conteúdo chegue a quem precisa chegar, né? E para isso é um conteúdo que precisa ser difundido. Então, assim, essa coisa toda de sucesso, de fama, de visualização, isso é para depois, isso vai ser ou não, entende? Isso é uma consequência. E isso para mim, no momento, não é o que interessa, né? Não é, esse canal, ele não é monetizado, né? A princípio, não. Até porque não tem nenhum vídeo ainda também, né? Tô estreando ele hoje. Eu queria ter estreado esse canal exatamente às 16h45, mas eu quase botei fogo na minha casa antes disso. Eu tava aqui preparando tudo, né? Os 4 elementos, tudo, e sentindo um cheirinho estranho de queimado, enfim.
coloquei um leite para esquentar, era muito pouquinho, e aí ele tava esquentando e queimando e eu não tinha percebido. Essa é a história. A casa ficou lotada de fumaça, mas já tá tudo bem, tá tudo ok. Não aconteceu nada. Então é isso, gente. E aí, para vocês que vão chegar aqui nesse canal, se vocês não me conhecem ainda, né, estão chegando aqui pela primeira vez, caíram de paraquedas por um acaso aqui, sejam muito bem-vindos. Espero que o conteúdo que vai ser fornecido aqui ajude vocês de alguma maneira. Para quem já me conhece, já me segue, tem acompanhado esse canal, essas minhas comunicações, né, com o tarô, sejam bem-vindos aqui no YouTube também. Gratidão por vocês estarem me acompanhando, estarem fazendo parte disso. E eu me sinto mais grata ainda se eu conseguir ajudar alguns de vocês aí com as orientações, com as mensagens. Desculpa, gente, o barulho de moto, porque, né, vocês já sabem que minha rua é mega barulhenta, né? Eu não vou deixar de gravar por causa disso. Então, assim, me sinto muito grata por já, de repente, ter conseguido ajudar vocês lá no Instagram, com as leituras que eu faço, né? Leitura coletiva, escolha de montinhos, né? E eu espero que a gente possa aproveitar muita coisa aqui nesse canal. Quem sentir vontade de interagir, interaja, pergunte, manda sua dúvida para mim. Se eu não souber, eu vou correr atrás da informação para poder passar aqui para vocês, tá? Esse canal, ele não vai ser só de tarô. Eu vou falar sobre outros temas, sobre outras coisas, porque eu também tô conhecendo muita coisa nova agora, né? E aí eu sinto esse desejo de tudo o que eu tô conhecendo de novo, de passar adiante, né? A gente não pode deter o conhecimento, esse tipo de conhecimento a gente precisa difundir para chegar em mais pessoas, porque eu falo por experiência própria, eu já falei sobre isso nos stories. Eu fui já essa pessoa desesperada em busca de direcionamento, de orientação, né? E durante muito tempo eu não sabia onde buscar, onde procurar. Quem podia me dar essa orientação? Procurei em várias coisas, vários locais, várias pessoas e não consegui, né? E aí é esse o meu intuito, né? De que as pessoas enxerguem nesse canal e nesse conteúdo uma forma de direcionamento, de alívio, né, de prisões mentais, sei lá, gente, não sei se vocês entenderem. Eu costumo dizer que eu não desejo que as pessoas passem pelo que eu passei. Então, se eu puder ser uma facilitadora de processos, é esse o intuito do canal, tá? Se vocês conseguiram entender, que bom. Se não conseguiram, eu espero que vocês continuem por aqui, porque vai ser esse o intuito do canal. Tô vendo aqui que o meu limite de filmagem do celular tá esgotando. Gente, muito obrigada, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para sugerir temas, fiquem à vontade para fazerem críticas construtivas do que tá faltando, do que vocês acham, né? Peçam, fiquem à vontade, porque esse canal não é só meu, esse canal é nosso e esse canal é de quem chegar aqui. E é isso, espero que todos fiquem bem.